Ilhéus, Bahia, 25 de maio de 2019. 6 anos de relacionamento selados com um sim e um beijo de arrancar suspiros e aplausos. Só que esse final feliz da Ludmilla e do Lucas quase termina de outro jeito. É que às vésperas do casamento eles viram a festa planejada longe da cidade natal correr o risco de acontecer com bem menos convidados do que o esperado. Um dia cancelaram 30 voos, outro dia 100 voos, outro dia... Daqui a pouco acabou. E assim, quando acabou o serviço lá em Ilhéus, não pousava a aeronave mais lá em Ilhéus, aí foi a hora da certeza. E eram 15 dias para o casamento. A data importante para o casal era também um período difícil para uma das maiores companhias aéreas do país. Coincidentemente, na mesma época, a Avianca havia entrado com pedido de recuperação judicial. A notícia pegou todo mundo de surpresa. No desespero, a gente pensou até, vamos adiar, vamos pensar em outra data, vamos ver alguma coisa, porque eu não posso ficar sem esses convidados. Muitos amigos conseguiram reembolso. É isso, inclusive, o que prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil. Sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço, o artigo 21 diz que o transportador deve oferecer alternativas ao passageiro, tais quais reacomodação, ressarcimento ou execução do serviço por outra modalidade de transporte. Georges é especialista em direito aeronáutico. Explica que os pedidos de recuperação judicial e as falências de companhias aéreas costumam ser complicados. O processo de falência de uma companhia aérea, ela é diferente, ela é especial de qualquer outro tipo de ramo. Afinal de contas, a quantidade de pessoas envolvidas de forma imediata é muito grande. E não apenas as pessoas que eventualmente adquiriram passagens ou seus serviços, seu transporte de carga. Nós temos que pensar principalmente em todo o sistema de aviação civil, que ele fica afetado. E será que processos assim não podem ser previstos com uma certa antecedência? Apesar da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, ter uma superintendência de regulação econômica, apesar das empresas aéreas sempre terem que passar todos esses dados, toda a sua movimentação financeira para a agência, o número de passageiros que atendeu, o volume de passagens que foram vendidos, etc. e tal, o tratamento que se dá ao dinheiro, obviamente, isso daí fica por conta da empresa. E quando a empresa então começa a emitir sinais de que ela não está dando conta de pagar as coisas básicas do seu dia a dia, que seriam as tarifas de navegação, as tarifas de comunicação, a questão das próprias tarifas aeroportuárias, o combustível também, obviamente que isso daí começa a engessar a operação. E engessando a operação, isso pode de repente acender a luz amarela no órgão regulador. O dinheiro, quando acaba, ele acaba de uma vez. E quando o dinheiro acaba, obviamente não adianta você querer tentar manter as operações que são caras, que exigem manutenção constante. Não é de hoje que companhias aéreas brasileiras passam por esse tipo de situação. Nas últimas décadas, pedidos de recuperação judicial terminaram com a falência de gigantes como a VASP, a Varig e a Transbrasil. A Avianca, por exemplo, foi uma das 13 no mundo a fechar as portas das aeronaves somente este ano. E olha que não era tranca em automático para voar, não. Pedidos de recuperação judicial podem levar anos. Primeiro, a empresa faz o requerimento à Justiça. Se o magistrado entender que as exigências legais foram preenchidas, determina o processamento da recuperação. Caso a empresa tenha a possibilidade de continuar em operação, precisa apresentar um plano para isso e explicar de que forma pretende quitar as dívidas e de onde vai tirar dinheiro. Na sequência, esse plano é apresentado aos credores, que têm que concordar com os termos da recuperação. Caso o plano não seja aprovado, a falência é decretada. Mas se o plano receber o aval dos credores, a recuperação é concedida e a empresa tem que cumprir os termos estabelecidos. Se eles não forem seguidos à risca durante 2 anos, não tem escapatória e a falência é certa. Alto custo operacional e baixa margem de lucro podem levar uma companhia a enfrentar turbulências econômicas. Aquela política de oferecer lanches como um diferencial a longo prazo também pode causar um rombo no bolso das operadoras. Se um sanduíche no avião chega para cada passageiro por R$4, se for um sanduíche muito barato e realmente representar o custo dele, uma empresa que faça 500 voos por dia, que leva 100 passageiros cada voo, uma média, de repente você tem 50 mil sanduíches, fora aguinha, fora não sei o quê,
multiplica por 4, já dá R$200 mil por dia. Então, se você pega R$200 mil e multiplica por 365, você vai ver que a conta vai ficar muito alta para você fazer esse mimo com um passageiro hoje em dia. Fato é que com a saída da Avianca do mercado restaram menos opções aos consumidores. E muito passageiro percebeu de uns tempos para cá aumento nas tarifas para alguns trechos. E por que será que as passagens ainda variam tanto de preço por aqui? O preço da passagem aérea, em primeiro lugar, ela é sempre verificada em relação ao dólar. Tá? O dólar é o primeiro componente. Por quê? Porque as peças de uma aeronave, todos os equipamentos sempre são em dólar, praticamente nada é fabricado no Brasil. E obviamente você importar isso, você imagina, né, o que é a logística de você enfrentar uma Receita Federal no Brasil, para que você traga essas aeronaves. Temos algumas isenções, temos alguns benefícios também, mas no geral são muito poucos. Para o consumidor a dica é a mesma. Quer passagem barata? Pesquisar antes de realizar a compra é sempre bom.